Fala comigo, meus investidores! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Gui Cripto. Hoje um vídeo muito bacana, tá? Sobre conhecimento cripto. Eu vou trazer uma maneira para vocês poder analisar o gráfico da melhor forma possível, uma maneira muito bacana de você chegar a uma conclusão, né, sobre o price action, sobre o que pode acontecer com o preço, quais são as próximas movimentações. Beleza? Então eu já fiz vídeo de projeção aqui, já fiz vídeo de estratégia, tem vídeo de gestão, mas hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, vai ser bem bacana, tá, rapaziada? Vou falar um pouquinho das minhas ideias sobre o mercado também, sobre as minhas opiniões em relação a esse setup. E sem mais delongas, bora lá, beleza? Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos pra cima, tá? Rapaziada, primeira coisa que eu quero falar pra vocês é em relação à minha opinião, minha visão sobre análise. Existe períodos de mercado que é muito bom analisar em swing trade. Existe período de mercado que é muito bom tu analisar em day trade. Então, por exemplo, vocês podem ver que nesse momento aqui que a gente estava com o mercado se movendo mais em tendência, a gente tinha análises mais fáceis para swing trade, análises que aconteciam com maior rapidez também. Então aqui é um cenário onde eu gosto de operar swing trade e gosto de operar algumas operações de day trade para ter uma lucratividade maior em menor tempo também. Mas esse cenário de mercado no qual a gente está, imagina quanto tempo você leva para poder efetuar um swing trade, né? Por exemplo, você não vai querer operar, né? O swing trader ele sempre espera um rompimento de uma acumulação em gráficos maiores como o diário, como 4 horas, né? Então, fazer um swing trade nesse cenário de mercado eu acho bem complicado. Agora, se você quiser esperar toda uma acumulação se desenvolver, para daí você pegar uma continuação de queda no swing trade, você pode. Só que você tem que saber que vai demorar, tá? Tanto como no day trade você tem que tomar muito cuidado porque os movimentos são muito repentinos. Mas, o que você tem que fazer, meus queridos? Vocês não podem se engessar em uma só estratégia. Vocês não podem falar, eu sou swing trader. Eu sou day trader. Eu sou scalping. Não, tu tem que ser um trader. Tu tem que ser um camarada que consegue analisar em qualquer período gráfico. Em qualquer período gráfico. Então, o que eu mais gosto de utilizar nas minhas estratégias? É projeção, tá? A minha estratégia eu só uso ferramentas simples, né, que eu consegui ter uma grande assertividade com elas de tanto que eu utilizei. Então, eu utilizo projeções, utilizo suporte, resistência, às vezes utilizo médias móveis. Ultimamente, para curto prazo, nem estou utilizando, mais price action mesmo, tá? Uso cunhas, triângulos e faço isso em todos os períodos gráficos. E é exatamente isso que me possibilita, né, surfar períodos ruins de mercado como este período, tá? Assim como eu quero passar isso para você através desse vídeo, né, para que você possa ter essa desenvoltura também. Então, por exemplo, você pode ver que aqui, ó, nesse cenário aqui que era melhor para um swing trade, o que a gente tinha aqui? A gente tinha cunhas, né, visíveis no semanal, inclusive, né? Essa nossa cunha aqui, depois que ela foi rompida, ela proporcionou para nós uma subida de 48%, isso aqui é excelente para um swing trade. No swing trade é legal de utilizar as médias, tá? Porque elas te dão um viés bacana, então além de ter rompido a cunha, rompeu as médias, né, passando acima, o viés de compra fica mais forte, beleza? Vamos ver quais outras projeções que a gente tem. Temos aqui, né, algumas outras simetrias, uma outra acumulação aqui, como se fosse uma cunhazinha também, tá? Vamos ver aqui, ó, cunha de inversão, ó, cunha de reversão, aqui consegue perceber também, uma cunha de reversão. Vamos ver o que mais, aqui, ó, bandeira de baixa, tá? Então vocês estão vendo esses padrões de acumulação, são todos padrões que acumulam e depois entregam projeções. Como é que a gente pega essas projeções? Primeiro você achou sua acumulação, beleza, agora eu vou pensar em achar minha projeção de subida nesse cenário, né? Porque a gente pode ver que está num cenário de alta. A gente vem de uma pernada primária de baixa, a gente corrige, consolida próximas médias, e daí a gente tem que fazer o quê? Aguardar um rompimento dessa acumulação e pegar o movimento para a retomada da tendência mais forte, que nesse cenário aqui é a de alta. Então a gente pega essa projeção aqui, que é essa pernada primária, desde o início da formação de fundo até o início de resistência, e estipula a partir do fundo formado aqui na nossa correção. E daí no rompimento da cunha, com um rompimento confirmado em gráficos menores, né, como por exemplo dá para utilizar no diário para ver com maior certeza, você pegaria e faria uma entrada. E olha como a projeção deu direitinho lá em cima, tá? Então, em todos os tempos gráficos você pode fazer isso. Eu estou fazendo isso no semanal. Depois eu vou mostrar a gente vai descendo, eu vou fazer isso em todos os períodos gráficos, tá? Então aqui novamente, agora para a tendência de baixa. A gente fez um padrão de reversão, rompemos para baixo, daria para ter pego um short aqui,
com a projeção dessa simetria, né, que seria uma projeção mais segura. Então só até o início das médias aqui o cara poderia shortar o BTC lindamente com 10%, já iria surfar bacana, mas caiu abaixo das médias, caiu ainda mais, e procurou um fundo aqui nos 34. Isso aqui é uma pernada primária, isso aqui é uma acumulação, novamente você tem a mesma lógica. Temos uma pernada primária, temos uma acumulação, a gente precisa de uma continuação do movimento mais forte. Neste caso aqui, na tendência de fluxo seria para baixo, né? Porque a nossa tendência primária é de baixo. Então estipula a partir do nosso padrão, dentro do nosso padrão, a partir do rompimento você teria uma queda que buscaria o seguinte alvo, que é essa tendência, né? Exatamente essa projeção, olha como dá certinho. Então isso aqui, essa questão de marcar projeções, marcar acumulações, são coisas que você pode fazer em todos os períodos gráficos, todos, tá? E esse é o primeiro passo, é o passo que é crucial para você conseguir ter uma previsibilidade, tá? Você pode ver que para fazer isso eu nem utilizei Fibonacci, eu utilizei muito como viés as médias, utilizei mais por causa que eu estava fazendo em semanal, mas só projeções e acumulações já te dão uma ótima noção. Então eu não vou te passar outras coisas nesse vídeo além disso, porque eu acho que você tem que começar a aplicar o simples para ir se familiarizando, né? Então faça esse trabalho que eu estou fazendo de marcar acumulações e projeções, tanto em gráficos semanais quanto gráfico diário, 4 horas, eu vou fazer com vocês também no curto prazo. Mas sempre lembrando, né, de marcar direitinho essas projeções e sempre lembrando de visualizar as linhas primárias. Isso é um trabalho que você tem a obrigação de fazer. Quando você marcar uma acumulação, não adianta você só marcar a acumulação e você não saber para que lado é mais favorável o gráfico explodir, é para cima ou para baixo. E de que maneira que tu vai fazer isso? Tu vai fazer isso identificando qual a tendência mais forte. Então, quando tu marca uma acumulação, tu tem que pensar, beleza, marquei minha acumulação, mas agora, qual que é a tendência mais forte? Ela vem de uma linha primária de baixa ou vem de uma tendência primária de alta? De qual tendência ela veio para formar essa acumulação? Se veio de uma tendência mais forte para alta, então tua linha primária tem que ser de alta. E teu rompimento possivelmente vai ser para cima. Então, tu já faz tua marcação de projeção para onde teu preço tende a ser jogado, já estipula os teus alvos, e aguarda o rompimento na zona para tu fazer tua entrada. Isso para tendência de baixa também. Identifiquei minha acumulação, né? Achei essa bandeira aqui. Só pegar uma linha de tendência. Achei essa bandeira aqui. Beleza, achei minha acumulação. Mas agora, para acontecer essa acumulação, ela veio de qual tendência? De uma tendência primária de baixa ou de uma tendência primária de alta? Uma tendência primária de baixa. Então a continuação, depois que sair dessa acumulação, o rompimento de vir uma tendência de novo, tem que ser de baixa. Então aqui está minha projeção, eu posso estipular e posso fazer meus alvos para ir, né, pegar uma operação aqui no rompimento e ir saindo conforme vai formando seus fundos. Então, tudo é questão, né, rapaziada, de vocês marcarem a projeção, pensarem na tendência primária, pensarem qual que é o movimento mais forte para dar sequência saindo de uma acumulação e pegar a favor do rompimento. Se vocês trabalharem isso bastante em todos os períodos gráficos, não interessa o período gráfico que você vai estar, não interessa o quão ruim vai estar o mercado. Na grande maioria das vezes vai ter oportunidades. Você só tem que identificar quando o mercado está muito manipulado, quando não tem esses padrões. Então, quando você quiser operar dentro de acumulação, sem rompimento confirmado, você quiser pegar topos e fundos dentro de acumulação só porque é curto prazo, você vai se dar mal. Tanto, não importa se você está no diário, no semanal, numa hora, no 15 minutos, você tem que operar apenas acumulações e rompimentos. Por quê? Você até pode pegar movimentos, eu vou dar o exemplo do que eu quero falar. Vamos vir aqui. Ó, se você vir no gráfico de 1 hora, tá? Vou botar aqui no diário, na verdade. Tá? Se você vir no gráfico diário e você olhar essa acumulação, você vai olhar para isso aqui e vai falar para mim assim, mas aqui eu vi vários padrões, eu vi que tocou aqui embaixo, aqui em cima, aqui embaixo, aqui em cima. É possível você surfar isso aqui também, tá? E por que eu digo isso? Porque os padrões de acumulações, eles acontecem em todos os períodos gráficos, como eu acabei de falar para vocês. Então, não é o mais recomendado você fazer isso, você operar dentro desse tipo de acumulação. Mas se você souber marcar as acumulações que eu estou falando da maneira correta, você pode surfar no day trade. Então observe só, olha só, a gente teve essa acumulação, viemos do quê? De uma tendência mais forte de baixa. Então segue a mesma lógica que eu falei. Sempre analisa a acumulação e se pergunta, tá, tem essa acumulação aqui, mas ela veio de qual tendência? Qual que foi a tendência mais forte para ela ter formado essa acumulação? E para dar sequência para eu poder pegar um rompimento? É a tendência de baixa. Então se você pegar essa projeção de linha primária e estipular a partir aqui do rompimento dessa cunha, que isso aqui é um padrão de cunha, olha só que foi lá direitinho no fundo, direitinho. Um movimento aqui que praticamente deu 15%. Então,
Isso aqui serve para quê? Para você, né? Por exemplo, eu analisei antes no semanal e mostrando no diário. Se você fosse operar como um swing trader, você ia esperar todo esse movimento aqui, formar o padrão para você pegar o rompimento e pegar um movimento mais esticado. Mas se você é um cara que quer operar day trade também e não quer ficar sem operar, por exemplo, numa acumulação, você somente tem que ser alguém preciso na sua análise, reconhecer um padrão que te dê uma previsibilidade. Como foi este padrão? Beleza, depois que a gente chegou aqui, nesse ponto de fundo, você sempre tem que ter a visão aguçada no trade. Por quê? O trade entrega tudo pra gente. Normalmente, quando a gente entrega uma projeção de linha primária, que no caso a gente entregou de maneira certíssima, a nossa projeção por completa pegou e formou fundo, retraiu bem na zona que eu marquei, que coincide com a parte inferior dessa cunha. Normalmente, quando a gente atinge um fundo como esse, a gente retorna pelo menos 50% do movimento, tá? Porque é muito normal, até por isso que se utiliza a retração de Fibonacci. Então vocês podem ver que a gente retraiu 50% do movimento. Voltamos até 0,5. Não estou mostrando isso para que você entre aqui no fundo comprado para querer pegar esse movimento. Apesar de ser 10%, não vale a pena fazer isso. Porque pegar uma tendência, no caso aqui, né, olhando na maneira macro, a tendência mais forte é de alta. Mas sem uma comprovação de rompimento, sem a formação de um padrão para você pegar rompimento, é muito arriscado fazer entradas, só por formação de fundo. Eu gosto sempre de operar a favor de rompimento em padrões de acumulação que me dão assertividade. Mas o que você faria? Como aqui teve um fundo que tocou e logo fez uma formação forte e começou a acumular aqui na média, o que você ia procurar fazer? Você ia procurar ir para gráficos menores ainda, né? Como o gráfico, vamos ver, só deixa eu carregar aqui, pessoal, que o gráfico agora ficou gigantesco. Foi lá em agosto. Aqui, ó. Tá aqui nosso padrão. Show. Tá, o que você ia fazer? Você ia vir para o gráfico de menor prazo, por exemplo, 3 horas, e você iria procurar fazer o quê? Você iria procurar marcar a sua acumulação. Então você viu que acumulou aqui, você viu que formou, né, um certo movimento de acumulação aqui, como se fosse uma cunha também, de reversão. O que você iria fazer? Se você quisesse fazer uma entrada, você pegaria a favor do rompimento. Rompeu o padrão, você poderia pegar uma entrada. Só aqui já deu 12%. E fora o fato que rompeu a simetria maior. Então você estaria até mesmo se adiantando bastante ao movimento de um swing trade. Certo, meus queridos? Então vocês estão vendo que eu consigo utilizar os mesmos conceitos que eu utilizei no semanal para fazer uma análise detalhada no diário, numa hora, no 3 horas, em operações bem mais curtas. Porque isso é possível, tá, rapaziada? Isso é muito possível. Então você só tem que estar ligado em padrões, principalmente padrões de triângulos, cunhas, né? Padrões de triângulos, você tem que estar ligado em padrões de triângulos ascendentes. A gente vai procurar um pouquinho esses padrões agora para a gente conversar um pouco sobre. Você tem que estar ligado em padrões de triângulos ascendentes, tem que estar ligado em padrões de cunha, tá? Padrões de cunha, tem que estar ligado em bandeiras, certo? O mercado tem bastante bandeiras, tanto bandeiras de alta quanto bandeiras de baixa. Sempre marcando as acumulações de preço. Sempre marcando. Vamos dar uma olhada aqui, vamos apagar isso aqui. E agora vamos para a prática aqui procurar alguns outros padrões bacanas para mostrar para vocês. Então vamos vir agora bem para o curto prazo, na situação que o BTC está agora. Tá? Vamos vir aqui no 4 horas. Então, rapaziada, vamos aproveitar e dar uma estudada no preço, tá? Vamos supor que você quer fazer uma entrada agora. O que você tem que fazer? Se você não está no seu setup de swing trade, você não sabe muito como ler, faz uma leitura completa do passado, do que vem acontecendo. Faz uma leitura completa, não fica olhando só para o seu ponto de entrada. Você tem que analisar o que aconteceu antes para chegar numa conclusão agora. Tá? Então, por exemplo, se eu venho aqui fazer uma análise no gráfico diário do Bitcoin, eu vejo o quê? Que aqui tem uma linha de tendência de alta, né? Um certo fundo, certo movimento ascendente. Aqui temos uma linha de tendência de baixa, né, que fez um falso rompimento e já retornou, estamos dentro da simetria. Então eu sei o que? Eu sei que o Bitcoin está tentando segurar fundo no diário, beleza. Marquei minha simetria aqui, por exemplo, no diário eu teria que aguardar um certo movimento bem maior para fazer alguma coisa, porque não tem muita decisão. Mas agora se eu vim para o curto prazo a gente pode tirar maiores conclusões. No curto prazo agora eu posso pegar e fazer uma análise completa de todo esse movimento que o Bitcoin fez retornando. E ver quais são as diferenças entre os movimentos baixistas, né? Porque a gente teve uma queda muito grande, eu tenho que procurar um momento que o Bitcoin comece a reverter. Então, o padrão que eu falei para vocês que aparece muito em curto prazo, triângulo descendente, tá? O triângulo aqui afunilou, entregou sua projeção direitinho. A gente pode pegar a altura do triângulo e estipular para baixo. Pode ver que pegou bem nessa zona, deu mais uma acumulada e caiu. Outro ponto importante, tivemos um rompimento e tivemos um movimento de acumulação de preço aqui
nessa região do BTC, olha só como essa cana. Mas se você souber fazer uma análise precisa, dá para pegar. Ó, aqui o movimento do BTC fazendo seu pivô, né? Seu pivô de baixo aqui para continuar caindo. No caso, fez o padrão de triângulo, fez o pivô e caiu. Excelente padrão. Pegaria a sua projeção de linha primária e estipularia a partir do rompimento. E olha só onde é que foi. Foi até lá, direitinho. Então, mesma lógica. Padrão de acumulação, projeção de linha primária. Novamente, tivemos mais um padrão de acumulação aqui. Tá? Esse aqui é como se fosse um triângulo... Como se fosse um triângulo invertido. Uma cunha invertida. Tá? Esse é um padrão muito comum. Também entregou projeção de linha primária. Pega essa projeção novamente e estipula ela. Aqui a partir do rompimento, tá? Você vai ver que novamente foi lá pegar na zona. E aqui, de novo, mais um padrão de acumulação no preço do BTC, mais uma cunha invertida, tá? Você vai lá, vai pegar sua linha primária e vai estipular a partir do rompimento. E olha onde é que o BTC foi. Exatamente na zona de projeção, tá? Então, rapaziada, é isso que eu queria passar para vocês. O conhecimento cripto de hoje é você estudar o gráfico por completo, você fazer uma análise histórica antes mesmo de querer entrar no seu ponto de entrada, tá? Então, aqui é o momento que o Bitcoin ele pode reverter, tá? Ele pode reverter por quê? Porque ele está numa zona muito forte de fundo, mas se ele estivesse mais acima e você viesse fazendo análises detalhadas, né, numa hora, no 4 horas, você poderia surfar esses movimentos, tá? São porcentagens aí, ó, boas, porcentagens... Né, obviamente que você teria que lidar com trades alavancados, mas às vezes se você tiver precisão, é muito melhor que ficar de fora. Então, por exemplo, um movimento como esse, se você entrou aqui em cima, já rompeu abaixo de uma zona que deveria se manter no Bitcoin, que era aqui nos 21.100, e você tem esse espaço aqui abaixo de queda, porque o fundo máximo mesmo é só lá embaixo, pô, se você fez um ponto de entrada aqui, o Bitcoin caiu 7%, uma alavancagem baixíssima, você já faria um lucro satisfatório. Beleza? Então é isso, meus queridos. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Tenha aberto um pouco a mente aí em relação às projeções. Busquem fazer isso em todos os períodos gráficos, tá? Façam isso no semanal, façam isso no diário, daí vai por 4 horas, daí vai por 1 hora. Se for preciso, façam em 15 minutos. Vale a pena utilizar todos os períodos gráficos para fazer um estudo do preço de maneira precisa, porque você confessa comigo, né, que... olhando só no diário, você não conseguiria tirar muita conclusão com esse baita candle de baixo aqui segurando nas médias. Tá, como rompeu, poderia ter formado um candle de alta para subir, né? Você não vai conseguir ter essa conclusão só olhando o diário. Você tem que fazer uma análise completa nos gráficos menores, projetar alvos nos gráficos menores, fazer os padrões de acumulação para ver se está formando um padrão que vai trazer mais queda ou se vai trazer reversão. Beleza? Então é isso, meus queridos. Não sejam engessados a uma só estratégia. Tenham uma maneira ampla de poder analisar o gráfico. Tem uma estratégia de vocês fixa de swing trade? Tenham uma estratégia de day trade? Tenham. Mas tem uma maneira geral de analisar o gráfico em questão de projeções e possíveis acontecimentos. Como eu passei aqui, é uma maneira excelente na minha visão, sempre uso isso, sempre funciona. Beleza? É price action na veia. Tamo junto, meus queridos. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal e até a próxima.